Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai desvendar uma mudança que, olha, facilitou e muito a vida de um monte de gente. A Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça. Ela basicamente criou um novo jeito de resolver coisas como divórcio e inventário, levando tudo para o cartório. Vamos descobrir juntos como esse caminho ficou bem mais simples e acessível. A primeira pergunta que surge em momentos tão delicados como o fim de um casamento ou a perda de alguém da família é quase sempre a mesma. Nossa, vou ter que encarar um processo longo na justiça? É uma dúvida super comum, né? A gente cresceu com a ideia de que só um juiz pode resolver essas coisas. Mas será que ainda é assim? E a resposta, para a alegria de muita gente, é um grande e sonoro não. Se todo mundo estiver de acordo, a justiça não é mais a única parada. Graças a essa resolução do CNJ, existe uma alternativa, um caminho bem mais direto que foi melhorado recentemente para ficar ainda mais eficiente. Mas afinal, por que essa mudança aconteceu? Bom, a ideia por trás da Resolução 35 é bem simples: atacar um problema que todo mundo conhece de perto, que é a lentidão do sistema judiciário. Ela nasceu para ser uma solução mais moderna, para quem precisa de agilidade e eficiência. E os objetivos dessa mudança se apoiam em três pilares bem fortes. Primeiro, a agilidade. Resolver no cartório é, sem comparação, muito mais rápido. Segundo, economia, já que o processo todo se torna menos caro. E terceiro, uma consequência super importante: ajudar a desafogar o poder judiciário. Assim, os tribunais ficam mais livres para cuidar dos casos que realmente precisam de um juiz, ou seja, aqueles onde existe briga, existe conflito. Certo. Mas então, o que é preciso para poder usar essa via mais rápida do cartório? Existem algumas regras de ouro, sabe? Que valem para qualquer um desses procedimentos, não importa se é um inventário ou um divórcio. Vamos ver como é que isso funciona? Aqui estão as três chaves que abrem a porta do cartório. O ponto número 1 e o mais crucial de todos é o consenso. Todos os envolvidos têm que estar de acordo com absolutamente tudo. Segundo, é obrigatória a presença de um advogado ou de um defensor público para garantir que os direitos de todo mundo estão sendo respeitados. E terceiro, um direito fundamental: a gratuidade para quem não pode pagar. E vale a pena a gente parar um pouquinho nesse ponto da gratuidade. O artigo 7º da resolução simplificou isso ao máximo. Não é preciso passar por um processo complicado para provar que precisa. Olha que simples. Basta que as pessoas declarem que não têm condições de arcar com os custos e pronto. O ato tem que ser feito de graça. Outro ponto que é uma mão na roda é a liberdade de escolha. Diferente da justiça, que tem regras bem rígidas sobre onde um processo deve correr, aqui as pessoas têm total liberdade para escolher qualquer tabelionato de notas do país. Pode ser o mais perto de casa, o de maior confiança, é mais autonomia para o cidadão. Agora, vamos focar no inventário. Essa é uma das áreas que mais ganhou com as atualizações da resolução. O processo de partilha de bens, que antes era quase sinônimo de dor de cabeça e demora, ganhou ferramentas novas que fazem toda a diferença. E aqui vem a grande virada de jogo. Muitas vezes, os herdeiros até têm bens a receber, mas não têm o dinheiro vivo para pagar os impostos e as despesas do inventário. A solução? Agora, a lei permite vender um dos bens da própria herança para cobrir exatamente esses custos. É o novo artigo 11A que detalha isso direitinho. O inventariante, que é a pessoa escolhida pela família para administrar o espólio, pode receber uma autorização no cartório para vender um bem e usar o dinheiro para quitar tudo TIND, desde o imposto de transmissão, os custos do cartório, até os honorários do advogado. Isso derruba uma barreira financeira gigantesca para muitas famílias. Vamos quebrar um mito antigo? Aquela história de que, se a pessoa deixou testamento, o inventário obrigatoriamente tem que ser na justiça. Então, isso não é mais uma verdade absoluta. A realidade, como diz o artigo 12b, é que se o testamento já foi aberto e validado por um juiz e ele der uma autorização expressa, o resto do processo de partilha pode sim correr no cartório. E aqui temos outro avanço enorme. A presença de herdeiros menores de idade ou incapazes era um impedimento total para o inventário em cartório. Agora não mais. O artigo 12A permite que seja feito desde que duas condições sejam cumpridas. A partilha tem que ser feita em frações ideais, sem dividir especificamente os bens, e o Ministério Público precisa concordar para garantir que os direitos dos menores estão protegidos. Agora, vamos mudar o foco e falar sobre o divórcio e o fim da união estável.
A mesma lógica de agilidade e consenso vale aqui. A ideia é tornar o fim de um relacionamento um processo menos burocrático e menos desgastante, claro, quando as duas pessoas estão de acordo. Mas é claro que a pergunta mais comum que aparece é essa. Ok, mas e se a gente tiver filhos menores? Ainda dá para divorciar no cartório? Por muito, muito tempo a resposta para isso era simplesmente não. Mas as coisas mudaram. Sim, é totalmente possível. Mesmo com filhos menores ou incapazes, o casal pode, sim, escolher a via do cartório para o divórcio. Só que existe uma condição, um passo anterior, que é essencial e precisa ser cumprido. E o ponto crucial está aqui. O artigo 34 da resolução é bem claro. O divórcio no cartório é permitido contanto que todas as questões importantes sobre os filhos, guarda, como vão ser as visitas e a pensão alimentícia já tenham sido resolvidas e confirmadas por um juiz. Ou seja, primeiro se resolve a situação dos filhos na justiça e depois o divórcio pode ser concluído rapidinho no cartório. E olha só que interessante essa parte do artigo 36. Ele mostra o quanto o processo ficou mais prático. As pessoas não precisam estar fisicamente lá, no cartório, para assinar a escritura. Elas podem nomear um procurador com uma procuração pública com poderes específicos para isso, para representá-las. Isso é uma ajuda e tanto para quem mora em cidades diferentes ou até mesmo em outro país. E as novidades não param por aí. As atualizações mais recentes da resolução trouxeram uma ferramenta nova, muito prática para casais que decidiram seguir caminhos diferentes, mas que ainda não querem ou não podem formalizar o divórcio de vez. É a chamada escritura de separação de fato. O que é isso? É um documento simples feito no cartório, onde o casal declara, de comum acordo, que não vive mais junto. Atenção! Isso não é o divórcio, não encerra o casamento legalmente, mas cria um marco de tempo oficial para o fim da vida em comum, o que pode ter consequências bem importantes na parte de divisão de bens, por exemplo. E para fechar nossa conversa, fica uma reflexão. Com o cartório oferecendo um caminho cada vez mais completo, mais rápido e eficiente para resolver questões de família onde todo mundo concorda, qual será o papel do processo judicial no futuro para esses casos? Parece que a gente está caminhando para uma justiça mais focada em resolver conflitos de verdade, deixando a parte burocrática para soluções mais ágeis. E isso é uma ótima notícia, não acha?